sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Priscila Dicieiro Oficial. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando qual vídeo que vocês queriam que eu fizesse aqui. E venceu Síndrome do Ovário Policístico. Eu acho que é um assunto bem interessante. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E se preparem, tá? Mas de antemão, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem mais as atualizações. E deixem já o curtir, porque depois vocês vão assistir, vocês esquecem e deixem de curtir o vídeo. Isso para mim é super importante para eu poder fazer mais pessoas terem acesso ao canal e conhecerem o canal do YouTube. Eu preciso de bastante curtida de vocês, tá bom? Então vamos lá, lembrando que todo o material disponibilizado aqui, gente, não substitui uma consulta individualizada com o seu médico, com o seu nutricionista, tá bom? Mas vocês vão ter uns insights bem legais em relação a isso. Quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, é importante vocês saberem que a desordem endócrina é muito comum em mulheres em idade reprodutiva. E por que a gente tem que tentar resolver isso? Porque pode resultar em consequências a longo prazo, como infertilidade, doenças cardiovasculares, diabetes, complicações gestacionais, ansiedade, obesidade, depressão, né? Afeta de 5 a 10% em todas as mulheres de todo o mundo. Eu, na minha prática clínica, agora com consulta 100% online, eu posso dizer para vocês que 80% das mulheres que me procuram têm alguma queixa relacionada à questão dos ovários policísticos, tá bom? E vocês vão entender um pouquinho mais como a gente trabalha. Dentre as explicações para esse desequilíbrio, muito tá ligado, gente, à resistência à insulina e a alterações da nossa microbiota intestinal. Ou seja, o intestino, que ele é tão negligenciado, ele tem uma ligação muito grande com o ovário policístico, vocês vão entender ao longo aqui da nossa apresentação, tá? E tá ligado diretamente com o hirsutismo, que é esse crescimento de pelos em mulheres onde não deveria ter, né? Onde não tem, de uma maneira expressiva, acne, sobrepeso, obesidade e ciclos menstruais irregulares, dentre outros, tá bom? O diagnóstico é feito pelo médico, tá? O nutricionista só faz diagnóstico nutricional, e pelo consenso de Roterdã, a mulher, para ser classificada como uma mulher com síndrome do ovário policístico, ela tem que apresentar 2 ou 3 desses itens aqui para vocês. A anovulação crônica, o ovário policístico, ou seja, cistos no ovário que a gente consegue avaliar pelo ultrassom, né, transvaginal, a hiperandrogenia ou hiperandrogenismo, que quem tem SOP já foi atrás disso e o médico também já explicou isso em consulta no diagnóstico, né? O que é esse hiperandrogenismo? É um distúrbio endócrino comum no sexo feminino, em mulheres de idade reprodutiva, pelo excesso de andrógenos como testosterona. Então, o que acontece? Nós, mulheres, nós temos testosterona, mas muito menos do que os homens. O grande problema é quando essa testosterona fica muito alta para nós, mulheres, tá? Então, é um dos diagnósticos aqui em relação à síndrome do ovário policístico. Como vocês podem ver, pode ser apenas 2 desses itens. Então, não necessariamente a mulher com ovário policístico, ela vai apresentar cistos no ovário, porque ela pode só ter a anovulação crônica e o hiperandrogenismo. Vocês entenderam? Então, não precisa ter os 3. É interessante isso, né? E o que eu sempre falo para as minhas pacientes, até em mídia social, que a gente precisa entender um pouco mais do nosso corpo. Então, esse alfabetismo corporal é importante e eu acho uma falha na nossa educação, na verdade, né? Nossa educação de base. Então, o que a gente tem que saber um básico do nosso ciclo menstrual, já que a gente está falando de ovário policístico. A gente tem o estrogênio e a progesterona que trabalham em ritmos para poder atuar no nosso ciclo menstrual. Então, eles trabalham em harmonia, junto com as nossas glândulas, os hormônios produzidos pelas nossas adrenais e também da nossa tireoide, para que deixe a gente se sentindo bem e para que a gente possa fazer esse ciclo feminino natural. Assim como a lua, nós mulheres somos cíclicas também, e aí vocês vão entender um pouquinho mais disso daqui. E é importante os homens também saberem disso para entender o porquê muitas vezes a mulher ela tem TPM, tem toda essa questão aí de ansiedade, às vezes irritabilidade, o que dá para a gente tratar também com nutrição, porque nós temos toda essa oscilação hormonal durante o mês, tá? Então, basicamente, o ciclo menstrual, o ciclo menstrual da mulher, né, o ciclo ovariano, a gente divide em 2 fases. A fase folicular, como vocês podem ver aqui, a partir do primeiro dia da menstruação até o 14º dia, que é o pico ovulatório, e do 14º dia até o 28º dia, ou tem mulheres que têm um ciclo um pouco maior, a gente tem a fase lútea. Então, a gente tem a fase folicular,
e a fase lútea. Nessa fase folicular, como vocês podem ver aqui, a gente tem predominância do estrogênio. Então, o estrogênio ele está mais alto aqui, que é esse azulzinho. Depois, esse estrogênio ele cai e entra a progesterona. Então, a gente tem os dois e depois eles acabam fazendo esse balanço aí. Então, nós temos a fase lútea com predominância de progesterona e a fase folicular, que inclui a menstruação, a predominância estrogênica. Isso é importante vocês saberem, tá? E aí, algumas curiosidades antes da gente dar continuidade aqui. Vocês sabiam que mulheres com síndrome do ovário policístico têm taxa metabólica basal menor? Por isso que elas também têm mais dificuldade de perder peso, perder gordura corporal. 5 a 10% das mulheres com SOP que não tratam adequadamente têm chance de desenvolver diabetes tipo 2, tá? Lembrando que resistência à insulina, gente, é um termo para pré-diabetes, tá? Então, é importante saber que se não cuidar desse pré-diabetes, pode aumentar o risco, sim, de desenvolver diabetes tipo 2. Quando associa uma mulher com obesidade e com síndrome do ovário policístico, existe uma menor taxa de fertilidade, então também é importante vocês saberem. Apenas 30% das mulheres com síndrome do ovário policístico estão dentro de um peso saudável, só 30%. Então, a gente tem esse trabalho de fazer com que essas mulheres que estão acima do peso, elas percam peso, elas diminuam a porcentagem de gordura para a saúde delas, para que melhore tudo isso aí que a gente está falando, tá? 50 a 70% das mulheres com SOP desenvolvem resistência à insulina. E é esse o grande problema. Quando você piora ou desenvolve a resistência à insulina ou piora a já existente, você vai piorar todos os sinais e sintomas dessa mulher ligada à síndrome do ovário policístico. Então, é um problema. Então, entendam que 50% e 70% é muita coisa. Então, o SOP com a resistência à insulina, ela vem geralmente muito casadinha, muito juntinha. Então, a gente precisa trabalhar isso daí também, tá? A síndrome do ovário policístico, ela tem uma interação genética, né? E epigenética. Então, não adianta só, eu tenho ovário policístico porque é genética, minha mãe tinha, minha avó tinha. E não, gente, a epigenética, né, que é o que a gente faz em relação ao meio ambiente, o que vai trabalhar com o nosso gene, ele é mais importante nesse caso do que a genética propriamente dita. Então, mesmo que você tenha o gene daquela doença, daquela síndrome que você está passando naquele momento, se você mudar os seus hábitos, se você trabalhar em cima de pontos que envolvem qualidade de vida, você vai corrigir o ovário policístico, sim, tá? A maior parte das mulheres com SOP estão sobrepesos, obesa ou tem muita gordura na região abdominal, por isso que predispõe à resistência à insulina, tá? A obesidade pode exacerbar a progressão do ovário policístico, relacionada à resistência à insulina, anovulação e hiperandrogenismo. Por isso que eu falei, tem que perder peso, perder gordura corporal se essa mulher estiver acima, não tem como, faz parte do tratamento. Então tem a dieta, tem atividade física, controle do estresse, melhor qualidade do sono, tudo que a gente já sabe, não tem pílula mágica, tá? E vocês sabiam também que mulheres com síndrome do ovário policístico têm mais estresse oxidativo? Então, tem mais desbalanço entre o radical livre e a proteção antioxidante. Por isso que o cardápio dessa mulher tem que ser cronicamente antioxidante, exatamente por conta disso. Quando a gente fala em resistência à insulina, muitas pessoas pensam, né? Nossa, mas quais são esses sintomas de resistência à insulina? Primeiro, gente, que a resistência à insulina, ela pode ser diagnosticada através de exames. Então, o médico ele vai solicitar glicemia de jejum, insulina de jejum, glicemia, insulina pré e pós-prandial de 2 horas, pode pedir a curva glicêmica, insulinêmica, junto com a OMA-IR. Então, o médico vai saber direitinho para poder fazer esse diagnóstico. Depois desse diagnóstico, algumas pessoas precisam tomar medicação. Então, o médico trabalha com algumas medicações que pode ajudar, pode não, vai ajudar muito a trabalhar a resistência à insulina, mas não é só não deve ser o tratamento exclusivo, tá? Tem que envolver mudança de qualidade de vida, tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Então a medicação é uma das etapas. Então, quando a gente fala em resistência à insulina, a gente pensa numa mulher provavelmente com uma alta testosterona, por isso que tem um exame também para a gente avaliar como é que está a testosterona nessa mulher, ganho de peso com facilidade, e questões ligadas à fertilidade, né? Essa dificuldade em engravidar ou de manter uma gravidez. Então, isso está muito ligado à resistência à insulina também. Geralmente, pessoas com resistência à insulina têm também muito cansaço após refeições, tá? E às vezes também sonolência depois de comer uma refeição com carbo, tá? Mas não é todo mundo, mas são alguns sinais que a gente tem que ficar um pouquinho de olho ali.
E às vezes a mulher ela é até magra, mas ela tem muita gordura abdominal. Tem que ficar de olho, que também isso é um sinal que pode ter ali uma resistência à insulina presente, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que o hiperandrogenismo é muito presente em mulheres com ovário policístico? Então, quem tem ovário policístico, o corpo acaba produzindo mais esse androgênio. O que é esse androgênio que a gente fala tanto? Na verdade, androgênios são uma classe de hormônios conhecidos como hormônios masculinos, com a testosterona. Então, falei para vocês, nós mulheres também temos hormônios androgênios circulando no nosso corpo, mas uma quantidade menor do que o homem e tem que ser uma quantidade aceitável, tá? Aí eu coloco aqui para vocês, quando a mulher ela tem esse excesso de androgênio no corpo, ela vai ter problemas. Então, ela vai ter maior risco para câncer de mama, ovário, útero, rins. A endometriose propriamente dita, que tem vídeo para vocês aqui no canal explicando um pouquinho mais, fibroide, dores no ciclo menstrual, acne, vermelhidão na pele, ganho de peso, depressão, ansiedade, disfunção tireoidiana. Excesso de androgênio pode levar a uma baixa de progesterona, então aquela segunda fase do ciclo fica com muito problema, com TPM extrema, né? Então tudo lembra que eu falei, é um ciclo, tem que ter um balanço ali. Se a gente desbalança uma das partes, vai ficar estranho ali, tá? E altera também o ciclo menstrual, que é uma das grandes queixas, né, das mulheres também com ovário policístico, essa irregularidade no ciclo. Lembrando, gente, que altas doses de androgênio circulando no corpo vai mexer com a habilidade da mulher em engravidar. Por isso que tem tantas mulheres com dificuldade nessa questão de fertilidade. Porque está com ovário policístico e não tratou, ou desconhece, não foi diagnosticado, ou não está tratando direito. Então, gente, o ovário policístico tem muita coisa para fazer e de muitas maneiras você reverter e controlar isso para que não apareça de novo, tá? Lembrando que a resistência à insulina, ela está muito ligada ali ao ovário policístico. Então, eu peguei uma figura para mostrar de uma maneira bem simples, né? Para vocês tentarem entender essa questão da resistência à insulina. Então, quando a gente tem a glicose circulando, nós comemos, então a gente vai liberar açúcar aí no sangue, que é importante. Então, a gente tem aqui um metabolismo normal. Vocês vão ver, tem a glicose circulando no sangue, a insulina é liberada pelo pâncreas para poder pegar essa parte dessa glicemia, desse açúcar no sangue, né? Dessa glicose aí, e mandar para dentro das células para poder fazer o efeito. Para isso, a gente tem um receptor de insulina na nossa membrana, né? Para poder encaixar direitinho, tipo chave fechadura. Aí entra e faz o seu efeito e a glicemia fica em níveis aceitáveis, níveis normais. Quando a gente tem resistência à insulina, primeiro que a gente tem um probleminha aqui nesse receptor de insulina. Na hora de entrar, ele está um pouquinho quebrado, está meio desencaixado, então a gente não consegue. O corpo, o que ele pensa? Pô, peraí, se eu estou com uma célula que está faltando energia, que não tem um açúcar devidamente dentro dela, porque não está chegando dentro ali do meu sistema, por conta da resistência à insulina, eu preciso produzir mais insulina. Então, o corpo ele é muito inteligente. Aí ele vai mandar um sinal para o pâncreas para mandar mais insulina. Vocês veem aqui, ó, tem mais insulina também circulando e também a gente fica resistente a ela. Então, você manda mais insulina e também não consegue entrar. Muitas vezes, gente, o problema não é só na questão desse receptor aqui também, né? A própria camada de gordura mais alta que a gente tem e começa a formar no abdômen, se não cuidar, também leva a uma resistência à insulina, como se fosse uma parede que começa a ficar mais grossa. A insulina quer passar e ela não consegue. Por isso que a gente tem que diminuir essa camada de gordura, diminuir mesmo. Tá bom? Basicamente isso, tá? Mas acho que ficou mais claro para vocês entenderem, para não se aprofundar muito. E quando a gente fala em resistência à insulina, olha só outros sintomas interessantes que é importante vocês saberem. Vê se bate com alguma coisa aí de vocês. Fadiga, a pessoa que fica constantemente com fome, inabilidade de perder peso, muita vontade de comer doce a toda hora. Por quê, gente? Porque você pode comer o açúcar, pode comer carboidrato, as suas refeições, mas a energia que vai ser gerada de tudo isso não consegue entrar dentro da célula, porque tem a resistência à insulina. A insulina que vai pegar essa energia ali, né, a glicose que está circulando no sangue, para mandar para dentro da célula para poder trazer os benefícios que a gente precisa, que o nosso corpo precisa de energia. Mas eu estou com resistência à insulina, como é que eu faço? Então, a gente tem constante sede de energia. Então, o corpo fala, coma, vai lá, come doce. E aí você vai continua ganhando peso, e a resistência à insulina vai piorando cada vez mais, tá? Aqui, ó, fadiga depois de comer, dores de cabeça, dores constantes, colesterol alto, triglicérides alto,
acúmulo de gordura na região abdominal, que vê que está subindo, você pega assim, né, e vê que a coisa não está muito bem, né? Então, inclusive, a própria resistência à insulina pode levar a desbalanços hormonais. Inclusive, gente, piorar a função tireoidiana. Aí, quando você piora a função tireoidiana, você vai aumentar o seu estoque de gordura, você vai ficar mais cansada, você vai querer comer mais, porque associa cansaço que está com fome, que precisa de energia. Então, é uma bagunça. Então, resistência à insulina, a gente não quer, ok? Resistência à insulina não é bom. O que a gente precisa é sensibilizar o corpo para a insulina. A gente consegue isso através de ativos de farmácia de manipulação, atividade física e estratégias nutricionais, tá bom? E a própria resistência à insulina, gente, olha lá, levando a desbalanços hormonais, levando a ovário policístico, acne, pelos na face, né, o hirsutismo e infertilidade. É muito doido, né, esse ciclo. E é um ciclo que vai crescendo, depois para a gente quebrar fica mais difícil. Então, assim que tiver o diagnóstico, tanto a resistência à insulina como do SOP, corram atrás aí de um nutricionista para a gente fazer todo esse trabalho aqui, tá? Então, quando você come carboidratos, você vai ter que produzir a glicose, né, através do consumo desses alimentos, e aí a gente vai precisar produzir a insulina para que entre na célula esse açúcar, tá? Mas é o que acontece, as células ficam resistentes no ovário policístico, elas ficam resistentes a essa insulina e o corpo fica com essa inabilidade de absorver essa glicose para dentro da célula. Mais insulina vai ter que ser produzida e a glicemia começa a subir. Porque não consegue entrar, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, quando a pessoa pega o exame e fala, meu Deus, minha glicemia só foi aumentando a cada ano. Tem que ficar de olho, tá? E aí, quando essa glicemia ela fica mais altinha, o corpo acaba convertendo isso em gordura. Então, aumenta o nosso estoque de gordura. E aí, continua o ciclo. Piora a resistência à insulina e vai, e vai, e vai. E se não tomar conta, se você não tomar rédea disso, você vai desenvolver diabetes, obesidade, tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Como que a gente também encara o ovário policístico? A gente vê o ovário policístico como uma síndrome ligada às mitocôndrias, é uma disfunção mitocondrial. Então, o que acontece? A mitocôndria é uma organela que nós temos dentro da nossa célula que produz o nosso ATP. É ali que a gente produz a nossa moeda energética. Então, as mitocôndrias são a nossa usina de energia no corpo. Quanto mais mitocôndrias e funcionando bem, melhor, tá? Então, aqui, ó, a mitocôndria produzindo as nossas moléculas de energia, que é o ATP. Para isso, ela precisa de coenzimas, de vitaminas, de minerais, por isso que não pode faltar na nossa dieta. Como, por exemplo, o magnésio, que infelizmente muitas pessoas estão deficientes em magnésio. A gente estima que mais da metade da população esteja deficiente em magnésio. Então, a mitocôndria, ela é essa estrutura que vai regular esse estresse oxidativo, lembrando que mulheres com SOP têm mais estresse oxidativo, então a gente tem que tomar mais cuidado dessas mitocôndrias dessas mulheres. E as disfunções mitocondriais são fatores vitais para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, câncer, inclusive, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, tudo isso está ligado, gente, com disfunção mitocondrial. Então, você já sabe, disfunção mitocondrial é uma disfunção no funcionamento dessas mitocôndrias aí. Então, essa geração de energia, ela está meio emperrada, tá? Então, a gente precisa trabalhar com isso. E dá para a gente fazer também através da nutrição, tá bom? Então, quando a gente também tem uma disfunção mitocondrial, a gente acaba induzindo a obesidade, vou explicar por quê. Porque a gente tem no corpo os pré-adipócitos, que são células de gordura, e os adipócitos maduros, que são as nossas células mesmo de gordura. Então, o que acontece? Para esse pré-adipócito passar para adipócito, ele tem um caminho. Então, tem o pré-adipócito, olha ali, ó, pré-adipócito, adipócito jovem e depois o adipócito maduro. Quando a gente tem esse desbalanço entre radical livre, potencial anti-inflamatório, antioxidante, a gente acaba promovendo mais a liberação do pré-adipócito para o adipócito maduro. Então, tem mais gorduras ali maduras que vão se juntar e vão se acumular no seu abdômen, na sua perna, né? Lugares ali que a gente não quer e que vão fazer mal para a nossa saúde. Gordura no abdômen, gente, tem que diminuir, tá bom? Então, tem aquela de gordinho gostoso, gordinha gostosa, tem que tomar cuidado porque pode
ser sinal de um problema já de saúde silencioso ou vai levar a algum problema sim a longo prazo, isso é fato, tá bom? Então, um dos focos do nosso tratamento aqui no ovário policístico é tratar a biogênese mitocondrial, que é fazer mais mitocôndrias e fazer com que elas trabalhem cada vez melhor. E isso também dá para fazer através da nutrição, como eu falei para vocês. Então, entendam que o ovário policístico está muito ligado à resistência à insulina, e a insulina, quando está em excesso, ela vai aumentar a adiposidade, ela vai aumentar os androgênios também, que aí vai aumentar pelo no rosto, vai aumentar a acne, né? Tudo aquilo que a gente falou. Esse excesso de androgênio vai levar a uma oligo-ovulação, vai levar a infertilidade, ciclos menstruais irregulares. A hiperinsulinemia, então deixar a insulina mais alta no corpo, porque o pâncreas está mandando e não entra, porque tem um problema ali de resistência à insulina, vai levar ao diabetes, tipo 2, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, esteatose hepática não alcoólica, tá bom? Então, gente, tem que mexer aonde? No estilo de vida, porque a genética, propriamente dita, não tem muito que a gente possa fazer. A gente nasceu ali com aqueles genes e tudo mais. Só que o estilo de vida aqui, ó, a gente pode fazer muita coisa. E aí ele vai sobressair sobre a genética. Então a gente vai conseguir trabalhar isso, tá bom? Quando a gente fala em tratamento da SOP, a parte nutricional, a gente pensa também naquelas mulheres que têm muito problema de queda de cabelo e acne, tá? Quando a mulher apresenta muita queda de cabelo e acne, a gente pede um exame que chama DHT, que é a sigla de dihidrotestosterona, tá bom? Então, a gente tem no nosso corpo a testosterona, isso em homens e mulheres, e a gente faz a conversão para estradiol e também faz para DHT, e a gente tem enzimas que fazem isso. A testosterona para DHT tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Quanto mais DHT se tem, gente, mais queda de cabelo e acne vai ter, ok? Então, a mulher já tem mais testosterona. A mulher com SOP já tem mais testosterona, não todas, ok? Mas, enfim, vamos colocar aqui algumas delas. Tem. Aí vai converter para mais DHT aqui, quando essa enzima está muito ativada. Por isso que a mulher tem muita queda de cabelo e muita acne, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E queda de cabelo, gente, aqui mesmo, tá? Porque nas outras partes do corpo cresce mais pelo. Tá bom? É doido isso, né? Então, quando a gente pensa em queda de cabelo, acne, hirsutismo, é importante checar esses valores do DHT. Então, quanto mais DHT, maior queda de cabelo e acne. E onde a nutrição pode atuar aqui? Nessa enzima aqui. A gente atua nessa 5-alfa-redutase para dar uma controlada nela, dar uma segurada nela, para não ficar o DHT tão alto na circulação. E a gente tem inibidores de 5-alfa-redutase na dieta. A gente pode usar o chá verde, o aminoácido lisina, o beta-citosterol, que a gente encontra muito no abacate, e num suplemento, né, num ativo que chama urtica joica, tá? Tem que ter prescrição para fazer enfermagem de manipulação, o óleo de semente de abóbora. Lembrando que a deficiência de zinco e o excesso de B12 estimula mais ainda a 5-alfa-redutase. Então, deficiência de zinco no plasma e excesso de B12 pode piorar a queda de cabelo, hirsutismo e acne em mulheres com SOP com hiperandrogenismo, correto? Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação bioquímica completa. Por isso que é importante vocês terem um nutricionista para acompanhar tudo isso. E tem um ativo em farmácia de manipulação que eu gosto bastante, eu uso em algumas pacientes que têm esse probleminha, que chama Actrisave. É um ativo que tem um efeito finasterida-like, ele imita a finasterida, que é uma medicação que só médico pode prescrever, que é muito usado para queda de cabelo. Tem muitos homens que usam, né, finasterida. Ele também trabalha nessa enzima da 5-alfa-redutase. Então, o Actrisave é um ativo que o nutricionista pode prescrever. Ele tem um efeito finasterida-like, não é medicação, e pode atuar, tá? Mas eu uso realmente se não deu certo as outras estratégias nutricionais, ok? Mas ele é bem legal. Se a mulher com SOP tiver acima do peso, tiver obesa, lembrando que de 50% a 70% das mulheres com SOP têm obesidade e sobrepeso, né? Ou se ela também está com resistência à insulina, ela precisa perder peso, ela precisa diminuir a gordura corporal. E os pilares da medicina do estilo de vida, né? A gente inclui não só a nutrição, como também a gente tem que pensar no propósito de vida, meditação, atividade física regular, qualidade de sono. Infelizmente, muitas pessoas têm uma péssima qualidade de sono hoje em dia. O manejo do estresse, que é super importante, eu vejo como a maior dificuldade nos pacientes que eu atendo, muito mais do que fazer atividade física, seguir um planejamento. Eu acho que o manejo do estresse é um ponto crucial. As pessoas estão muito estressadas,
muito desconectadas, e depois de toda essa questão da pandemia, piorou demais, né? Então, a saúde mental é um ponto super importante que a gente precisa trabalhar. Então, se necessário, eu também oriento que se procure um terapeuta, que faça terapia, né, comportamental, terapia, enfim. O que precisar ser feito para a gente voltar ao eixo, isso, gente, é super importante para que a gente trate não só a mulher com SOP, mas todo mundo, e para a gente prevenir doenças, tá bom? As estratégias nutricionais que a gente usa se a mulher com SOP estiver acima do peso ou obeso, com resistência à insulina, uma dieta hipocalórica, tá? Associada, né, ou não, com uma dieta low carb, ok? Então, a dieta low carb, 40% a 45% dos carboidratos e sempre de mais baixa carga glicêmica, para poder trabalhar com essa resistência à insulina. Não adianta também ter um cardápio com menos carboidrato, mas que você acaba consumindo carboidrato de de carga glicêmica mais alta, como tapioca, não vai adiantar. Então, a gente tem que diminuir o carboidrato e quando colocar esse carboidrato, pontualmente ali, em momentos corretos, que o nutricionista vai achar mais conveniente, ou um pós-treino, ou até antes de dormir, para melhorar a qualidade de sono, por exemplo, tem que ser um carboidrato de baixa carga glicêmica. Tá? O jejum intermitente, onde a gente pode trabalhar com jejum de 12, 14, 16, 18 horas, não necessariamente todos os dias, né, mas de repente em dias alternados, ou começar com uma vez por semana, orientado por um nutricionista, também pode ter benefício em relação a isso, tá? Então é bem legal, vai ajudar muito, tá? Mas tem que ter um controle direitinho, trabalhar outros pontos, se a pessoa realmente estiver muito ansiosa, se ela tiver com cortisol muito alto, tiver um nível de estresse muito grande, eu prefiro trabalhar isso primeiro, corrigir, para depois entrar com o jejum intermitente. Mas tem vários trabalhos que suportam os benefícios do jejum intermitente para a saúde e vai ajudar, sim, ajuda a mulher com ovário policístico, com resistência à insulina, que está acima do peso, ok? E a dieta cetogênica também, para quem não sabe, a dieta cetogênica é uma dieta pobre em carboidrato, moderada em proteína, mas ela é rica em gordura, tá? O intuito é formar corpos cetônicos, que é uma alternativa extra de energia para o nosso corpo, e que também tem trabalhos que suportam benefícios para a síndrome do ovário policístico. Não dá para fazer por muito tempo, a gente faz rodiziamento de estratégias nutricionais, mas a gente pode usar e tem bons benefícios a estratégia. Inclusive, tem um trabalho aqui, ó, que eu coloquei para vocês de 2017, que colocam alguns usos clínicos da dieta cetogênica, e dentre eles está a síndrome do ovário policístico, tá bom? Isso aqui é uma sigla, ó, PCOS, de ovário policístico, tá? Em inglês. Então, e aqui também tem outros usos clínicos da dieta cetogênica para vocês saberem, como depressão, dores de cabeça muito intensas, obesidade, diabetes, né? Tem muita coisa legal aqui da dieta cetogênica. Mas aqui é um slide que eu peguei do Tireoideflix, que é um curso que eu tenho online sobre nutrição e tireoide, né? Que eu faço lançamento 2, 3 vezes ao ano, onde eu falo também de ciclo de estratégias. Então, só para vocês entenderem, a gente não fica com low carb a vida inteira, a gente não fica com jejum intermitente a vida inteira, no sentido da mesma planilha, o mesmo protocolo, da mesma maneira, a gente muda, tira, aumenta o tempo do jejum, coloca mais dias, enfim, a gente mexe, né? A gente precisa mexer com essas estratégias nutricionais ao longo do ano, ao longo da vida. Então, a gente pode começar, de repente, com cardápio low carb, depois a gente introduz o jejum intermitente, mantém a low carb com jejum intermitente, faz mais um cardápio mediterrâneo, por exemplo, com jejum intermitente. Depois a gente pode passar para a dieta cetogênica, uma outra estratégia que a gente chama de carb cycling, que eu não vou me aprofundar aqui. E depois pode passar para uma plant-based, que também é bem interessante para a modulação da microbiota intestinal. E pode fazer até um cardápio vegano mesmo, e a gente vai fazendo um rodiziamento das estratégias para que a pessoa não entre num platô e pare ali, né, a perda de peso, a perda de gordura corporal. Então, a gente dá uma mexida no corpo, assim como o treino, a gente não faz o mesmo treino na academia o ano inteiro, a gente vai mudando o treino, nosso corpo vai mudando, ele vai tendo necessidades diferentes aí, tá? Eu gosto muito do ciclo das sementes, eu já uso há um tempinho com os meus pacientes. O ciclo das sementes é muito legal para também a gente regular ciclo menstrual, pode ser usado, inclusive, por mulheres que usaram a pílula anticoncepcional, pararam, estão com um ciclo irregular, está tentando acertar. Eu gosto bastante, apesar de não ter comprovação científica, mas faz todo sentido quando você estuda as sementes e você se baseia no ciclo menstrual da mulher. Então, a gente tem a primeira parte do ciclo. Lembra para vocês que a primeira parte do ciclo, que é a fase folicular, é a fase onde a gente tem aquele boost de estrogênio, a gente tem uma quantidade muito grande de estrogênio, depois entra a progesterona, ele faz assim.
né? Então, nessa primeira etapa, a gente trabalha com 2 sementes, semente de linhaça e semente de abóbora. A gente pode consumir 1 colher de sopa diária de cada, ou até 2 colheres de sopa diária de cada, e tem esses benefícios de regular essa função aí do estrogênio, não deixar ficar muito alta também o estrogênio, e ele dá uma modulada. Então, a semente de linhaça tem lignanas, que é super importante para a saúde hormonal, e a semente de abóbora, ela tem zinco, lembra que não pode faltar zinco, tá? E que faz aquela inibição também de aromatase. Então, faz com que a gente também não agregue tanta gordura corporal nessa primeira fase do ciclo aqui, tá? E do 14º dia até o primeiro dia do nosso ciclo, que conta a partir do dia que a gente menstrua, né? A gente já tem o boost de progesterona. E nessa fase a gente tem que ter um processo mais anti-inflamatório, regular essa progesterona também, se preparar para o ciclo propriamente dito, né? Controlar TPM, fornecer bastante cálcio para melhorar essa contração uterina. Então, a gente trabalha com semente de gergelim e semente de girassol. Tanto gergelim como girassol é riquíssimo em cálcio, selênio, ácido linoleico, que ajuda também a controlar a TPM, as dores de ciclo, regula a progesterona, inflamação. Mesma coisa, a gente pode usar 1 colher de sopa diária ou 2 diária. Eu, particularmente, gosto muito de usar, no lugar da semente de gergelim, o tahine, que é uma pasta feita com a semente de gergelim. Vocês vão achar orgânica, vocês vão achar pasta de tahine escuro, né? Pretinho, que é bem mais saboroso. E aí vocês podem colocar em temperinho da salada. Aí vai da criatividade de vocês, tá? Eu gosto muito de usar o tahine com azeite, limão e vinagre de maçã orgânica para fazer um temperinho da minha salada, tá? Então tá aqui o ciclo das sementes, ele tem um balanço hormonal bem legal, mesmo não tendo comprovação científica, acho que vale a pena vocês colocarem aí para vocês sentirem. Aqui são alguns nutrientes também baseados na ciência, tá? E na minha prática clínica eu tenho muitos resultados que são bem interessantes para mulheres com SOP. Então, a gente tem mil-inositol ou dequirinositol, a gente pode associar os dois ou apenas um deles. Bem interessante, tá? Acho que é um nutriente, assim, um suplemento que não pode faltar. O bicolonato de cromo, principalmente mulheres que têm resistência à insulina. A vitamina D, fundamental, então tem que avaliar o exame de vitamina D plasmática, se tiver baixa, tem que corrigir, com suplementação e ou exposição solar, ok? Selênio. Ômega 3 também é um nutriente que não pode faltar, ok? Ácido alfa-lipoico, principalmente em mulheres que têm resistência à insulina, é um excelente antioxidante, anti-inflamatório potente, melhora muito a nossa resistência à insulina. Associação de coenzima Q10 com vitamina E também é muito importante. O NAC, que é o N-acetilcisteína, inclusive muito bom para a nossa imunidade agora, por conta dessa pandemia toda. A carnitina também não pode faltar, o nosso corpo produz, não é todo mundo que precisa suplementar ele carnitina, mas não pode faltar. Então, a nutricionista tem que garantir que o cardápio esteja adequado, esteja tudo em ordem, porque se faltar, vai emperrar aquilo que a gente falou de biogênese mitocondrial. Tá bom? Geralmente a L-carnitina eu suplemento para as pessoas que comem pouca proteína animal e ou veganos, tá? Propriamente dito, quem não come nada mesmo de proteína animal. O Morosil, que é um ativo muito interessante também para diminuir, ajudar, né? Dar suporte aí na diminuição de gordura da região abdominal e quadril. O feno-grego também, que eu gosto muito de usar em forma de chá. Eu peço para a farmácia de manipulação o sachê com o pó, e a pessoa, né, administra ali com um chá. Não tem um gostinho muito bom também, mas dá para mascarar bem com outras plantas que também são interessantes na SOP, que eu vou falar para vocês. A berberina também, que é um ativo muito legal, metformina-like. A metformina é das medicações que são usadas para mulheres com síndrome do ovário policístico e resistência à insulina, tá bom? Lembrando que metformina é um medicamento, só pode ser prescrito por médicos, tá? A quercetina, que é excelente também para a nossa biogênese mitocondrial, tá? E outros ativos também, que são super importantes, mas eu acho que esses são os mais relevantes que eu queria falar para vocês. Aqui tem um link aqui de um trabalho, tá? Que eu citei para vocês, que mostra que a suplementação de ômega 3, ácido alfa-lipoico e o NAC podem ser considerados, sim, uma boa estratégia anti-inflamatória e antioxidante na SOP. Quando a gente fala de curcumina é um ativo que tem dentro da cúrcuma, da raiz de cúrcuma. Aqui a curcumina que eu tô falando para vocês, ela é suplementada, ela é o ativo que a gente compra em farmácia de manipulação, tá? Não é a cúrcuma, não é 500 miligramas da raiz, é 500 miligramas de curcumina.
curcumina. É o extrato ali que se tirou da raiz e que a farmácia de manipulação vende, ou tem também suplementos já prontos com um pozinho, né? O pozinho bem amarelinho. O que alguns trabalhos mostram pra gente? Que a curcumina tem muitos benefícios na SOP. Esse trabalho aqui em especial mostrou que 500 miligramas de curcumina por 12 semanas em mulheres com SOP causou benefícios no peso corporal, no triglicérides e no LDL colesterol. Porque gorduras no plasma, triglicérides alto, colesterol alto, também é comum, tá? Em mulheres com ovário policístico e resistência à insulina e excesso de androgênios. Tá bom? Aumenta também a curcumina, aumenta o PPR-gama, que a gente chama de um fator de transcrição, que ajuda muito na sensibilidade à insulina do nosso corpo, melhora a glicemia, insulina, é bem legal. A curcumina também tem propriedades analgésicas, o que é muito bom para cólicas na TPM, e aumenta a nossa capacidade antioxidante. Eu gosto muito de um ativo na farmácia de manipulação, que chama Cureate, que é uma tecnologia que eles chamam de PNS, em que a curcumina é inserida dentro de uma matriz de cúrcuma natural e vai aumentar muito a absorção no nosso corpo dessa cúrcuma, dessa curcumina. Então, melhora demais a absorção. Então, obviamente, não precisa chegar a 500 miligramas se for usar o Cureate. A gente pode usar menos, porque ele tem um potencial de absorção muito grande, né? E eu gosto bastante, geralmente, quando eu prescrevo, o Cureate, tá bom? Aqui alguns chás que eu queria falar para vocês, que são interessantes para a SOP, tem muitos outros, mas esses são os que eu selecionei. O próprio chá da cúrcuma, ok? Que ele é anti-inflamatório, antioxidante, aumenta a produção de glutationa, que é o nosso melhor antioxidante aí que temos corporal, ajuda no controle de dores de cólicas, melhora a resistência à insulina. Tanto o matcha, né, ou o chá verde, né, o matcha ele é mais concentradinho, a planta mais novinha, como o mate, né, tão típico aí no nosso país, no Paraná, no Mato Grosso, né, eles tomam tereré, e no Rio Grande do Sul. São plantas, gente, com alta capacidade antioxidante, ajuda muito a regular o nosso LDL colesterol, dito colesterol ruim, né? Entre aspas. Então, ele ajuda nessa capacidade aí antioxidante, ajuda a controlar a inflamação, dá pique de disposição, porque eles têm cafeína, ok? E ajuda na queima de gordura, se associado com atividade física e uma estratégia nutricional balanceada. Ajuda sim, aumenta a termogênese, aumenta a nossa taxa metabólica basal. Então, é uma estratégia também que pode ser bem interessante no pré-treino, obviamente um pré-treino diurno, no comecinho aí da tarde, porque como eles têm cafeína, se tomar isso mais no final do dia, e se a mulher for sensível, ela não vai dormir, tá? Que a cafeína ela vai estimular demais, ok? Você tem que tomar cuidado. E o chá de licorice também, ele é muito interessante, principalmente para as mulheres que têm aquele hirsutismo, queda de cabelo, acne, porque ele vai ajudar a diminuir a conversão de testosterona para DHT, ok? Aqui isso é o contrário, né? É testosterona para DHT, ok? E o chá de canela também é muito bom. Ou a canela em pó, que vocês podem colocar no dia a dia ali, nas refeições diárias, em cima da fruta, do iogurte, tá? Ou usar a canela em pau mesmo para fazer um chá. Propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, aumenta enzimas antioxidantes do nosso corpo. Então, assim, gente, isso é muito bom. A canela tem muitos benefícios para a saúde. Trabalhos mostram também que aumenta as taxas de gestação, ok? Então, uma vez gestante, tem que perguntar para o Nutri em relação ao consumo de canela, tá? Eu não indico. A canela pode ser abortiva, ok? Mas na tentativa, tá? Ela pode ser útil. Depois que engravidar, a gente deixa a canelinha de lado, tá bom? Diminui níveis de insulina, glicemia, LDL colesterol, triglicerídeos, né? E melhora a sensibilidade à insulina, e é super importante para quem tem síndrome do ovário policístico, né? Trabalhar na resistência à insulina. O chá de gengibre, muito bom também, porque melhora a dor de cólica, reduz os níveis de insulina, LDL colesterol, então antioxidante, anti-inflamatório. Pode ser feito um chá tanto de gengibre raiz, como do pau de canela. Deixa ele ali, né, em decocção, pelo menos uns 5 minutos. Depois, coloca a erva que quer ali, né, desliga o fogo e abafa 2, 3, 4 minutos, depende da planta. E depois coa tudo e toma um chá 2, 3 vezes ao dia. Tá bom? Lembrando que matcha e chá verde tem cafeína, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E tem trabalhos que mostram que o consumo de chá de hortelã, gente, por 30 dias diminui o efeito androgênio
androgênico nas mulheres com síndrome do ovário policístico. Então, a gente trabalha com 150 ml de chá de hortelã, que acha muito fácil, a gente que tem plantado em casa, em vasinho, né? Acha em feira de produtos orgânicos, ele é bem baratinho. Então, o chá de hortelã é bem legal para essas mulheres com hirsutismo, queda de cabelo e acne. Tá? Lembra que eu falei no começo da apresentação sobre o intestino? Pois é, gente, a SOP está muito ligada também ao intestino. Então, a síndrome dos ovários policísticos, ela pode ser influenciada pela disbiose. Então, quem tem disbiose, que é um desbalanço na nossa microbiota intestinal, pode piorar a SOP, né? E quem hoje não tem um certo grau de disbiose? Complicado, né? Então, os trabalhos mostram também que mulheres com síndrome do ovário policístico já têm uma microbiota alterada. Então, a gente sempre tem que pensar no intestino. Sempre trabalhar com esse intestino para melhorar a microbiota, para melhorar a parede intestinal, para que ela fique mais íntegra, não fique tão hiperpermeável, tá? E a presença da disbiose intestinal em mulheres com SOP esteve associada a valores mais altos de índice de massa corporal, que é o IMC. Então, mulheres com disbiose e SOP tendem a serem mais gordinhas. Ok? Aí piora a resistência à insulina, já viu, né? Fica aquele ciclo lá que eu falei para vocês. Então, cuidar da microbiota, gente, é fundamental. Eu gosto muito de um protocolo que chama protocolo 5R, onde a gente trabalha com 5 etapas, né, que podem vir juntas, podem vir separadas, não necessariamente precisam vir as 5 juntas, e chama 5R porque as etapas começam com a letra R. A gente usa isso na prática clínica para reverter desbiose e o leaky gut. Leaky gut é hiperpermeabilidade intestinal, né? E a gente usa, em alguns casos, até a suplementação de probióticos. Não em todos os casos, mas pode ser usado. Então, as 5 etapas são remover, onde a gente remove patógenos, toxinas, alérgenos alimentares, como a gente trabalha com protocolo de dieta de eliminação, por exemplo. Se precisa tirar glúten, a gente tira. Se precisa tirar lactose, a gente tira. Alimentos ricos em histamina, a gente tira. Então, depende muito do caso. E assim, explica para o paciente o que ele tem que comer, né? Não é só tirar. E a pessoa fala, o que eu vou comer agora? Não, tem toda uma estratégia, uma estrutura de cardápio que o paciente vai receber para poder seguir. Remove fungos também, tá? A etapa 2, reinocular. Aqui a gente reinocula pré-bióticos, probióticos, vitaminas, minerais. Recolocar, que é a etapa 3, ácido clorídrico, porque muitas pessoas têm deficiência no ácido clorídrico, a gente chama de hipocloridria. A gente imagina que só a pessoa está com excesso de ácido, né? Não, a deficiência de ácido também existe, a gente pode tratar. A gente pode recolocar também enzimas digestivas, quando se é necessário. Reparar a mucosa, que é toda a parede intestinal, e o rebalance, que é a etapa 5, né? É uma etapa muito interessante, onde a gente faz a parte do estilo de vida. Então, chamar a atenção daquele paciente para que pratique meditação, para que faça atividade física, para que se foque na higiene do sono, para ter um sono melhor, para se aprofundar melhor no sono. Tudo que envolve a qualidade de vida, tá? Isso é super importante, gente. Não adianta só comer bem, ou comer orgânico e praticar atividade física, se a gente tem ainda que lidar com relacionamentos tóxicos, estresse no trabalho, né? E tanta coisa que a gente precisa trabalhar, e por isso que eu falei que é a parte mais difícil, né? Que são coisas que a gente precisa trabalhar, autoconhecimento, para aprender a lidar com essas coisas. Isso é super importante para a nossa saúde, não tem como. Tá? Então, o trabalho do nutricionista e do médico, gente, educador físico, vai até um certo ponto. Depois, o próprio paciente ele tem que fazer uma imersão nessa busca pessoal. Isso é super importante. Tá? E como profissional da área da saúde, eu chamo a atenção isso para os pacientes também. Né? Isso é primordial. E é para a vida, ok? É para a vida. Então, mais uma vez, em relação aqui ao intestino, né? O LPS que vocês estão vendo aqui, é uma endotoxina, né? Ela é super tóxica para o nosso corpo. Ela é derivada de quê? De bactérias gram-negativas. São bactérias que não são muito boas, né? Que tem lá no nosso intestino, mas o problema é quando elas ficam acima, quando a gente está em desbiose. Então, quando elas acabam morrendo, elas liberam nessa membrana esse LPS, que chama lipopolissacarídeos, né? Aí ele entra ali e vai produzir um monte de efeito maléfico no nosso corpo, um monte, né? E como que ele vai entrar aqui, Nutri? Por conta dessa parede intestinal quebradinha, dessa hiperpermeabilidade. Então, a gente tem as tight junctions, que são as células que elas ficam juntinhas uma da outra, tem como se fosse uma colinha entre elas ali, do nosso intestino, ela tem uma permeabilidade ali seletiva, ela vai, pega o nutriente, volta. Aí, quando a gente come tudo errado, estressa,
come muito fast food, bebida alcoólica, uso de muita medicação, enfim, tem várias razões do leaky gut. Essa parede ela começa a quebrar, então a gente começa a perder essa junção das tight junctions, né? Começa a se quebrar e aí começa a passar ali tudo que me interessa, inclusive os LPS, que são os lipopolissacarídeos, que são essas endotoxinas. Vai aumentar a inflamação no tecido adiposo, vai aumentar a inflamação no músculo, no fígado, vai diminuir a sensibilidade à insulina, vai te dar mais fome. Olha, gente, é só porcaria aqui, tá? Então, a gente tem que reverter isso, e a gente consegue isso através de nutrientes, de uma boa alimentação, de atividade física regular, de um bom descanso e, se precisar, ativos feitos na farmácia de manipulação, tá? Como glutamina, arginina, tem bastante coisa que a gente trabalha, tinturas digestivas, se precisar, tá? Tinturas antifúngicas, tudo que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, a gente vai usar, tá bom? Então, aqui, probióticos ou pré-bióticos. Para quem não lembra, os probióticos, então, são as bactérias. Os pré-bióticos são os alimentos dessas bactérias, que a gente dá através de fibras, vitaminas, minerais. Então, a gente coloca o probiótico ali, não necessariamente suplementado. A gente pode só trabalhar com a dieta para que o seu próprio probiótico ele cresça, ele se desenvolva, ele brigue com as bactérias que não são tão interessantes ali. A gente deixa o trabalho para eles, a gente dá os nutrientes e fala, vamos lá, intestino, o trabalho é aí para mim, tá? Ao meu favor, mas a gente precisa dar suporte para isso. Aí a gente vai aumentar o número de bactérias saudáveis no intestino, aí a nossa microbiota vai produzir ácidos, sim, produz ácidos, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que aumenta o nosso muco, que é um muco protetor que nós temos no intestino, melhora a função das tight junctions, né, como se fosse aquele cimentozinho ali que a gente foi perdendo na parede, a gente vai formando ali de novo, diminui a passagem desses LPS para a circulação, olha aqui, ó, LPS bacterianos, tá? E aí, se isso aqui acontecer, se a gente conseguir melhorar a nossa microbiota, a gente tem até mais saciedade, vocês sabiam disso? A gente consegue perder peso com mais facilidade, porque a gente diminui nossa ingestão alimentar, ajuda na diminuição de gordura corporal, então é sempre bom a gente reduzir essas LPS na circulação. A gente não quer que passe lipopolissacarídeos na circulação, ok? Então, tudo vai funcionar melhor. Então, a gente vai dar melhor suporte à função ovariana, porque vai diminuir essa inflamação. Quando esse LPS vem passa do intestino ali para a nossa circulação, gente, ele vai melhorar a nossa sensibilidade à insulina. Então, é importante a gente diminuir a inflamação que é gerada ali no intestino por conta de uma desbiose de um leaky gut, tá? Então, o protocolo 5R é um deles, e muitas vezes a gente pode fazer uma suplementação também de probióticos e desses ativos que eu citei para vocês, que tudo vai ser importante. Obviamente, boa mastigação, beber bastante água ao longo do dia, evitar que entre mais toxinas, né? Então, é importante diminuir bem o consumo de bebidas alcoólicas ou não consumir, açúcares, né? Tudo que... Fumo é péssimo também para essa questão intestinal. Então, tudo isso é importante a gente avaliar, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Não deixem de curtir o vídeo, mandar o vídeo para as pessoas que possam se interessar. Me sigam lá no Instagram também, no @apridiciero. Tem aqui meu canal do YouTube, que se vocês não estão inscritos, já se inscrevam aqui. E não se esqueça de procurar um nutricionista, é super importante. Tem um nutricionista para chamar de seu, tá? E aí, eu espero que vocês tenham gostado do material, do vídeo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, gente. Comam algo saudável por mim e até o próximo vídeo. Um beijo.